Caros irmãos, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre um sacramento que é muito importante, que gera muita dúvida na vida das pessoas. E esse sacramento é o batismo. É interessante, pois o batismo ele não deveria suscitar dúvidas, pois é um sacramento muito básico, na nossa vida de fé. Só que a gente vive um momento em que as pessoas elas até querem receber o batismo, elas até querem batizar seus filhos, mas elas não querem viver a fé. Então isso gera muitas dificuldades para que o batismo aconteça. Então nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre alguns elementos do batismo e algumas recomendações práticas, em particular antes da realização dos sacramentos. Esse é um primeiro vídeo que também a Secretaria Paroquial, a Pastoral do Batismo, pode enviar àqueles que vão realizar o sacramento, para que já cheguem no encontro de preparação um pouco mais conscientes do que vai acontecer e tenham a força de buscar a fé com plenitude, com força, com vontade, para que esse sacramento de fato seja um bom sacramento e não seja apenas um evento social, não seja apenas uma simpatia, não seja apenas uma coisa ritual social, mas seja um momento de fé de verdade. Bem, o batismo ele é a porta de entrada na fé e na igreja. Então a gente tem esses dois elementos muito fortes que são, na verdade, um, e que eu diria que é o segundo elemento do batismo. Em primeiro lugar, o batismo nos torna filhos de Deus. Então qual seria a preocupação fundamental para aqueles que desejam batizar uma criança? Colocá-la sob a plena e total proteção de Deus, que vai segurar, eu vou usar essa expressão, vai segurar a criança ou o adulto, ou quem quer que seja, na sua proteção contra as dificuldades do pecado original. Então, pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus e Ele nos protege, Aí você vai dizer, padre, mas eu já vi tanta gente batizada acontecer desastre, acontecer acidente, como é que Deus nos protege? Deus nos protege de muitas coisas, do tempo, aqui que acontece, mas também nos protege contra a perdição eterna. Então, a principal proteção que nos dá é contra a perdição eterna, e essa é muito difícil que a gente encontre na terra a proteção. E é curioso, Nós somos colocados, sob a proteção de Deus, e essa proteção ela vai acontecer concretamente através da igreja. Então, um segundo elemento importante do batismo é que nós nos tornamos membros da igreja. Aqui, meus caros, eu faço uma distinção que é um problema, na verdade, dos nossos tempos. Tempos preguiçosos, tempos de falta de compromisso. E isso não é de hoje, desde sempre existiu, mas hoje está pior, vamos dizer assim. Às vezes eu quero toda a proteção de Deus, mas eu não quero me proteger. Eu não quero me organizar a ponto de que eu não passe alguns perigos. Então, o ser parte da igreja te coloca sob a proteção, eu diria, concreta aqui na terra, diante das dificuldades que possa haver. Quem vive a fé, quem vive como membro da igreja, esse não passa dificuldade, porque ele entende o jeito de Deus agir e proteger a gente. Então, meu grande apelo aos pais, aos padrinhos de batismo, minha gente, não batize ninguém só por batizar, mas batize alguém para entrar na igreja, para viver a igreja, para ser igreja. Uma terceira palavra sobre o batismo vai se ligar muito à segunda parte da anterior, que é ser membro da igreja. Pai, padrinho de batismo, outras pessoas que porventura estejam vendo esse vídeo, olha, nós precisamos viver uma fé integral. Eu sei que não é tão fácil,
viver uma fé integral, mas eu preciso pelo menos tentar no básico. Pai, padrinho de batismo, olha, você precisa ser alguém que viva a igreja. Alguém que vá à Santa Missa na sua comunidade. Não estou dizendo aquela pessoa que, eu vou no Padre X, tal data, eu vou no Santuário Y, tal data, eu vou a cada um ano eu vou em alguma igreja, vou em Aparecida, vou no Pai Eterno, vou no Padre Marcelo, vou não sei aonde. Não, isso não é um cristão total, não. Isso é o cristão turista, né? Então, o cristão pleno é aquele que todo domingo vai à missa na sua comunidade. Vai lá, frequenta, participa, até às vezes se doa também numa pastoral. Então, o que a gente espera do cristão? Um cristão que seja sal e luz no mundo. Um cristão que não seja só o cristão de ficar lá, estou passeando aqui na igreja, tal, não. Porque quando a gente se apaixona por Jesus, a gente vai fazer muita coisa por Ele. Então, o meu pedido a você que vai batizar uma criança, pai, padrinho, não seja cristão turista, mas seja um cristão presente. Seja um cristão que, eu vou usar essa expressão, às vezes vai na missa, leva uma lapada, não só do que preside, mas do próprio Deus que te questiona no coração e você quer ser melhor. Isso é o que uma criança precisa para crescer plenamente na fé. Se você, às vezes, eu quero batizar uma criança, mas não quer viver a fé, vai ser um batismo assim, que não vou dizer que vai ser um batismo inválido, não vai ser um batismo não frutífero, mas esse batismo tinha tanta coisa para produzir a partir dele e não vai produzir, porque às vezes aquela criança não está crescendo num ambiente de fé. Então, caro pai, padrinho de batismo, pessoa em geral, viva a sua fé. Mas minha paróquia é chata. Olha, se você ajudar, ela pode ser melhor. Meu padre é chato. Conversa com ele, né? Chegue próximo a ele, chegue perto dele e entenda ele e também a paróquia. Às vezes o padre ele quer fazer um monte de coisa, mas às vezes não tem quem faz. Às vezes quem está ali, né, o povo mais próximo, está muito ferido com algumas situações e não consegue dar alguns passos. Então a sua paróquia, ela é a melhor do mundo, desde que você faça a sua parte também. Por isso, você que vai ser pai, você que é pai, né? Ou às vezes vai ser, a criança está para nascer, vai ser padrinho, madrinha, mãe, abençoe a sua paróquia, a sua comunidade com a sua presença. É isso que a gente espera. Não mais do que isso de início, porque o resto é o Espírito Santo quem pede. Mas seja presente na sua comunidade, viva a sua fé, reze também, não só, mas também em casa. Viva uma vida de fé. Isso vai ser especial para você conseguir viver sua missão de pai, de mãe, de padrinho e de madrinha. Algumas considerações eu faço sobre os pais e os padrinhos de batismo. Eu acho que tá bom, né, de início, para a gente poder ter uma primeira ideia. Olha, muita gente me pergunta, padre, o pai e a mãe têm um problema tal, eles não são casados na igreja, pode batizar a criança? De antemão eu digo a vocês com muita tranquilidade, pode. Não há impedimento nenhum com relação aos pais. O pai sendo casado, não sendo casado, às vezes só se apresenta o nome da mãe, só se apresenta o nome do pai, não há problema nenhum. Um dos dois, ao menos, tem que apresentar esse pedido à igreja. Então a gente pede que às vezes o padrinho e a madrinha, quem vai fazer a inscrição, o pai e a mãe têm que autorizar, né? Se um deles, né, nenhum deles autoriza, nós não podemos fazer esse batismo. Às vezes só o pai ou só a mãe faz questão do batismo, mas é muito bom que a outra parte seja consultada, né? Então, às vezes o pai não mora com a mãe não mora com o pai e vou batizar a criança. Não é que você deva ter aprovação total também, porque às vezes o pai e a mãe nem acreditam em nada, né? Mas é interessante pelo menos dizer, olha, estou indo batizar a criança, gostaria de batizar a criança. Então, pais, não há dificuldade nenhuma por parte da igreja quanto aos pais.
Agora, aos padrinhos, o padrinho ele já é uma coisa diferente, né? Eu vou fazer uma distinção aqui. Tem o que a gente chama de padrinho de batismo e o padrinho de consagração. São coisas distintas, né? O rito do batismo pressupõe um padrinho, mas não necessariamente há necessidade plena, né, de uma consagração à Nossa Senhora. Então, em muitos batismos vai existir apenas o padrinho de batismo. Padrinho de batismo não necessariamente precisa ser um casal, né? Nem precisam ser duas pessoas. Pode ser apenas uma. E aí a gente vai em algumas particularidades do padrinho. Diferentemente dos pais, padrinho se escolhe. E padrinho é alguém que é escolhido para quê? Para impulsionar a vida de fé daquela criança, para que ela cresça na fé, independentemente se os pais estão tão impulsionados assim ou não. Então, o padrinho e a madrinha de batismo, qual é o primeiro critério que eu devo aplicar para escolher um padrinho ou uma madrinha de batismo? Se ele tem uma vida de fé, se ele vive a igreja, se ele vai à missa todos os domingos, se ele participa da comunidade, se ele está totalmente integrado com a doutrina da igreja. Quanto a esse quarto tema, nós vamos entrar em duas situações que são dificuldades para muita gente. Por quê? Bem, eu vou comentar, né, por alto assim, né? Hoje, mais ou menos, na minha opinião, uns 90% dos padrinhos não deveria ser padrinho, porque não são pessoas que vivem a fé. São pessoas que não vão à igreja, são pessoas que não pisam numa missa, são pessoas que não rezam um terço. Então, esses padrinhos não estão ali, não vão ajudar aquela criança a crescer na fé. E aí a gente entra numa segunda questão, né, importante, que é o principal problema que a gente encontra quando vão escolher padrinhos. O que é um padrinho, uma pessoa, não vou nem falar de padrinho, o que é uma pessoa totalmente integrada na fé? Se é um jovenzinho, é alguém que é batizado e alguém que fez primeira comunhão. Padrinho pode ser padrinho a partir dos 16 anos. E quando ele tem mais ou menos 14, se ele está ali na comunidade participando, pelos 14, pelos 15, ele vai ter feito a crisma dele. Por isso que aos 16 anos já se libera para ser padrinho. Porque nessa idade você já atingiu, vamos dizer, a maturidade da fé. Com 14 anos você recebeu o sacramento da crisma. Então se espera que o padrinho seja batizado, tenha feito a primeira comunhão e a crisma. Se espera essas três coisas. Então, se é uma pessoa de 16 anos ali, 20 e pouco, nova, jovenzinha, é isso que se espera dele. Ser batizado, primeira comunhão, crisma e participar, né? E viver a fé. Esse é o fundamental. Agora, aqui no nosso país, em especial, há, desde a década de 60, 70, uma cultura de que não precisa casar. Isso é extremamente prejudicial para todos, porque vai gerar matrimônios que não têm um compromisso profundo. E aí a gente entra num problema. Se a pessoa se junta, se amazia com alguém e não se casa, ela não está vivendo a fé da igreja como a igreja pede. Por isso que eu, graças a Deus, eu não, mas a igreja pede, e aí por consequência eu peço também, que aquelas pessoas que sejam juntas, sejam casadas na igreja, porque isso pressupõe que elas valorizam a fé. Então, se você vai pedir a uma pessoa para ser padrinho ou madrinha de seu filho e vê que ela não é casada na igreja, uma coisa já está meio que certa. Ela não dá importância devida ao que a igreja pede. Aí tem outras situações, por exemplo, casal de segunda união, tem outras situações que são mais particulares. Mas se uma pessoa, ninguém foi casado,
ninguém nunca foi casado na igreja e não casou até hoje, ela precisa regularizar essa situação. Então, é uma coisa que vale a pena muito se perguntar. Mesmo assim, eu vou escolher esses padrinhos porque eles já não estão dando importância ao que se espera. Então, olha, é muito importante. Aí é um diálogo, a gente vai ter que entrar muito num diálogo. Faz questão mesmo de batizar aquela criança? Pode-se ver se dá para esperar, e aí os padrinhos casam e depois batiza aquela criança. E temos uma outra situação que é possível de ser feita. Como eu mencionei, o padrinho de batismo, ele pode ser uma pessoa só, pode ser uma pessoa solteira, pode ser uma pessoa viúva, ou duas pessoas solteiras, ou duas pessoas viúvas, e etc, etc, etc. Mas, o que a gente sugere? Inverter às vezes. Porque para o padrinho de apresentação, não há uma exigência desse tipo. Então, às vezes, o padrinho de apresentação, que é a apresentação à Nossa Senhora, ou consagração, esse padrinho não há essa exigência. Então, às vezes, o que a gente sugere é inverter. Se aquele que seria o de consagração não é casado assim, junto, não é tal coisa, põe ele para padrinho de batismo e os que têm uma situação chamada irregular entram para padrinhos de consagração. O padrinho de consagração é aquele que vai apresentar a Nossa Senhora na vida da criança. Também dele a gente espera que tenha uma vida cristã como esperamos de todas as pessoas. Mas a ele, caso haja alguma dificuldade, não há problema algum, né, de poder apresentar. Até porque, mesmo na situação irregular, há espaço para as pessoas na igreja. Há pouco tempo atrás eu fiz um encontro aqui com a Pastoral Familiar para pessoas separadas, para pessoas casais de segunda união. Então, existe muita coisa que pode ser feita na igreja por pessoas com essa situação matrimonial irregular. Porém, o ser padrinho de batismo é uma coisa que é muito complicada, né? Porque vai entrar num conflito, né? Como que você vai me orientar à fé se você não vive a fé? Então, a igreja ela tem esses movimentos que a pessoa vai ter toda a dignidade de padrinho, só que será um padrinho de consagração. Então, eu diria que é uma humildade, né? Eu quero batizar, eu quero acreditar naquilo que eu estou fazendo. Então, eu vou fazer tudo certinho, do mais certinho que eu consigo possível. E aí, é isso que a gente vai sugerindo. Então, para a escolha dos padrinhos, pais, se atentem a isso. Não escolha o padrinho, porque ele é meu amigo, ele é não sei o quê. Não. Tem que ser alguém que vai ajudar seu filho a crescer na fé. E uma coisa que eu escutei esses dias de alguns padrinhos, o padrinho, ele não vai atuar na vida da criança só se o pai faltar. Isso é uma coisa que lá no tempo antigo o povo falava. Mas o padrinho vai estar presente na vida daquela pessoa de alguma maneira, né? Mudou para longe, mora longe. É até uma questão também importante a gente pensar. Às vezes o padrinho mora muito distante. Não vou dizer que é impossível que esse padrinho ajude na vida da criança, especialmente nesse tempo em que temos redes sociais bem desenvolvidas. Mas, às vezes, um padrinho que a criança nunca vai ver, né, é muito difícil que ele ajude concretamente. Então, meus caros, essas são algumas palavrinhas, né, que podem iluminar você nessa condição inicial, né, dos batismos, na escolha de padrinhos. Eu espero que esse vídeo ajude você. E a nossa Secretaria Paroquial, bem como a Pastoral do Batismo, estão à disposição para poder ajudar em outras questões. E especialmente, meu caro, minha cara, viva a comunidade. Vai batizar uma criança? Já aproveita aquele momento para você também ajudar a inteirar a sua vida, fazer da sua vida uma vida de participação, uma vida de vencer os desafios. Tem muita gente que espera chegar no fundo do poço para consertar a vida. Não faça isso não, porque é pior, né? Volte para a igreja, participe da igreja, viva a igreja, pois você vai ter muita graça de Deus na sua vida. Não que quem não participe não tenha, mas você vai ter uma vida plena, total, maravilhosa. E isso é o que Deus pede de nós todos e que espera de nós todos. Ele nos quer ver bem. Batismo é um retorno a essa graça de Deus. Por isso, não faça disso apenas uma cerimônia social. Eu, como padre, sabe qual é a maior alegria que eu tenho? Quando eu vejo a criança batizada participando da igreja, quando eu vejo ela crescendo na igreja, quando eu vejo ela se aprofundando na fé e sendo uma criança, depois um adolescente e um jovem diferente.
Que Deus te ajude e vamos aí nos preparar para o sacramento.